vestimenta, é um uniforme de batalha, de luta, que nós como crentes evangélicos temos que ter. É nessa farda, nesse uniforme que vestimos para a batalha, ele não envelhece, não se rasga, não se suja, porque ele não é feito por mãos humanas. E ele veste o homem e a mulher. A armadura de Deus é uma vestimenta que contém N pontos e utensílios necessários para a vida do crente enfrentar o mundo de hoje. Pela manhã falamos sobre esta palavra. Eu já tinha várias vezes lido esse assunto, mas nunca tinha assim, mais tempo para dedicar e olhar tanto para ele. E hoje à noite, nós vamos trazer uma palavra também para a igreja. Nós aprendemos alguns princípios eclesiásticos. Enquanto nós conferimos com a Bíblia, às vezes nem tudo bate. Como por exemplo, eu posso dar. Qual é o dia de pregar o evangelho? Todo dia. Pregar o evangelho todo dia, toda hora. Quando é lhe facultada a oportunidade, nós como crentes, obrigado, irmão. É dia. Você prega no domingo, você prega na terça, você prega na quarta, prega na quinta, prega na sexta, no sábado, feriado, não tem dia. Qual é o dia também de você ensinar a Bíblia para o povo? Todo dia. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, qualquer dia. É dia de você aprender a ensinar a palavra de Deus. Por isso que Davi disse, ele não marcou o dia. Ele disse, alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Ele demonstrou satisfação e alegria. Hoje de manhã, conversando com o irmão Ulisses, eu estava com fome. Eu digo, eu também. E o próprio Davi disse, a minha alma tem fome e sede do Deus vivo. Crente, todo dia peça a Deus, Senhor, dá-me fome, dá-me sede. Senhor, me dê fome, Senhor, me dê sede. Fome é vontade de comer, sede é vontade de beber. Água, a palavra. O pão da vida, o pão que desceu do céu, a palavra, alimento para o crente. Quando você tem fome, você está sadio. Quando você não tem fome, está adoentado. Pode prestar atenção, fisicamente, a pessoa que está adoentada, ele não tem saúde, ele não tem vontade de se alimentar, ele não tem coragem de andar, de movimentar, de agir, de praticar nada, porque ele está adoentado. Isso gera uma fragilidade humana muito grande. Gera uma moleza, um esmorecimento. E daí surgem N problemas. Até o próprio inimigo aproveita essa fragilidade humana. Mas quando você está vestido da armadura de Deus, protegido e abastecido e alimentado pela palavra, você está forte para enfrentar o dia a dia, a luta, o cotidiano. As batalhas desse mundo que está cada vez mais pior. Está ficando os dias pior, mais imprensado. Mas é exatamente o funilzinho que está apertando. Estreitinho, vai estreitando, estreitando. Até a volta do Senhor. A igreja todo dia tem novos convertidos, está chegando pessoas, estão aceitando, outros estão se mudando, outros estão se transferindo, e todo dia nós precisamos falar assunto concernente à vida cristã, ao perfil do cristão, às necessidades que o cristão precisa entender e compreender. Os princípios bíblicos para uma vida cristã. Os ensinamentos de Cristo concernente ao caminho até a Canaã celeste. Até a sua volta. Julinha, por favor, me coloca aqui. Mateus 28, capítulo 18, 19 e 20. Mateus. Aqui tem umas palavras bonitas do próprio Jesus Cristo. Mateus 28. Novo Testamento, se você quiser ficar com a Bíblia aberta e sair conferindo, ótimo. Cada vez mais nós vamos aprendendo. Eu preciso aprender todo dia. Sim, Mateus 28.
Mateus 28 é o último capítulo de Mateus. 28. Se você colocar do 18 até o 20, não tem problema não. Não tem problema. Tá ótimo. Vai sair ali? Vai, não vai? Beleza. E chegando Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. 19. Portanto, ide, um imperativo, ide, vá, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí vem uma promessa. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Volto para o 19. Deixa o 19 focalizado aí. Fez promessa, mandou, orientou. Jesus aqui já tinha ressuscitado. Isso aqui foi após a sua ressurreição. Ele estava em Nazaré, apresentou-se na Galiléia, aos discípulos, e ele transmitiu essa palavra de ensino, de mensagem. Ide, fazer discípulos a todas as nações. Mas eu vou ficar com esta palavra aqui, batizando-os. Quantos crentes das igrejas de hoje não sabem o que é batismo? Tem muitos. A sua essência, o seu significado, o seu ensinamento, o doutrinamento do batismo. Para que se batizar? Por que se batizar? Como que se batizar? É um ensinamento. Essa palavra batizo, ou batismo, como queira, ela é de origem grega. Vem batezo. Batezo. É uma de origem grega. Ela tem um significado importante. Nas águas, o batismo nas águas, ela é a confirmação da regeneração do nosso ser. Você se arrepende, crê, se arrepende, mudança de vida e é batizado nas águas, como foi Jesus. João Batista foi o precursor de Cristo. Ele foi enviado por Deus a pregar o batismo de arrependimento. Israel. Aplicando o batismo a todos que aceitaram a sua mensagem. Está lá em João 1,33. Se você olhar em João 1,33, você vai encontrar exatamente isto. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele que vem, aquele sobre quem vir descer o permaneceu o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João veio batizando nas águas. Estava batizando nas águas. E aqui tem uma palavra que nós vamos entender um pouco. Como era o batismo de João? O batismo era para arrependimento de pecados. O batismo era por imersão. E daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais na frente. O que é imergir e emergir. São duas palavras diferentes. Um é com I, outro é com E. A confirmação da generação do nosso ser, transformação, mudança, batismo de arrependimento. Aí vem uma pergunta aqui. Romanos 6, capítulo 4. Antes de eu responder essa pergunta, Romanos 6 e 4, né? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos,
pela glória do Pai, assim andemos também nós na novidade de vida. É um sacramento, é um crivo. O batismo. E a primeira pergunta surge aqui. Quem deve ser batizado? Uma coisa que vocês vão gravar. Não se batiza crente vivo. Não batiza crente vivo, não. Só se ele crê regeneração, morreu para o mundo, ele pode ser batizado. Ele vivo para o mundo, não batiza que não vai dar certo. Quem deve ser batizado? O batismo está escrito nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos 4. Quem deve ser batizado? Marcos 16, ele nos dá uma resposta para isto. Marcos 16, ele nos traz uma resposta para isso. Quem crê? Aí quem é batizado? Primeiramente você tem que crer. Quem crê e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Então aqui dá a entender, você pensa que o batismo é condicionado à salvação. Então se eu não fui batizado, eu não tenho salvação? Tem. Há exemplo na cruz. O ladrão poderia se batizar? O ladrão podia pregar o evangelho? O ladrão podia testificar de Cristo? Apenas ele clamou a misericórdia de Deus, através de Jesus Cristo. É a confirmação. Aqui em Mateus, quem crê foi batizado. Então o batismo é uma ordenança do próprio Cristo. Para que todos cresçam e for batizado. Quem deve ser crer? Quem crê. Nós temos exemplo do eunuco. Está escrito. Vocês já leram, todo mundo já leu essa história, conhece. Filipe desce, recebeu a ordem. O eunuco era um funcionário da rainha de Candace, ele ia lendo no livro. E ele se aproximou-se lá do carro do homem que ele ia lendo. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Ele perguntou, tu está entendendo o que você lê? Como que você não tem quem me explique? Aí Filipe começou a explicar o assunto que ele estava lendo. Sobre o batismo. Na frente encontraram uma região com águas. O eunuco pergunta para ele. Tá aí as águas aí, o que é que impede que eu seja batizado? E foi que o Filipe perguntou, você crê? Crê, então bora, batizado. Se você crer de todo o coração, pode e deve se batizar. Para fazer parte com Cristo do seu corpo. Primeira pergunta foi quem deve ser batizado, quem crê. Vamos para uma terceira pergunta, ou a segunda. Quando é que eu devo ser batizado? Quando é que eu devo ser batizado? Qual o tempo? Nós pentecostais temos umas normas assim, principalmente, mas elas têm algum fundamento bíblico nesse caso. Uma criança, por exemplo. Estou falando de criança, não é de adolescente. Estou falando de pessoas, de crianças, até mesmo se podia adiantar, de recém-nascidos. Quando é que eu devo ser batizado? Quando você crê de todo o coração. Antes que eu chegue lá, uma criança crê em quem? Uma criança sabe o que é crer? Um recém-nascido? Ele sabe o que é arrependimento? Ele sabe o que é seguir a Cristo? Ele entende algo a respeito disso? Um recém-nascido? De maneira nenhuma. Quando devo ser batizado? Atos capítulo 8, versículo 36, 37. Atos dos Apóstolos. 8, 36 e 37. Quando você crê. Indo eles caminhando, chegaram ao lugar onde havia água e o eunuco perguntou, vê aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Acabei de te dar. Respondeu Filipe, é lícito se crê de todo o coração.
disse ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então batizar, você crê? Você já compreendeu, entendeu? Se arrependeu, crê, então você pode ser batizado. É quando você deve ser batizado, quando você crê de todo o coração. Tutubiando lá e cá, com dúvida, sem acreditar, sem crer. Não! Porque você não morreu ainda para o mundo. 36, Atos Apóstolos dá esse ensinamento. Mas tem outra pergunta. Como é que eu devo ser batizado? Para nós que lemos a Bíblia Sagrada, na igreja, a resposta vem muito rápida e evidente. Como foi Jesus? Qual o modelo? Como foi Jesus? Qual o padrão? Como foi Jesus? Como devo ser batizado? Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus 3, 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Ele veio de onde? Da Galiléia para ser batizado onde? No Rio Jordão. Irmãos, se ele veio da Galiléia para ser batizado no Rio Jordão, o rio tem o quê? Tem água. O rio tem água. E você, quando lê os 4 assuntos relacionados ao batismo, você vai ver que ele saiu da água. Se ele saiu da água, é porque ele emergiu. Ou ele mergulhou. Então, o modelo, como devo ser batizado? Por imersão, como foi Jesus nas águas do Rio Jordão. 3,13 e o versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Se ele saiu da água, porque ele entrou na água. É que nós traduzimos em português por mergulho. Mas nunca um crente disse, eu dei um mergulho no rio, eu dei um mergulho no açude, foi batizado. Não, você foi imergido. Mas aqui eu paguei essas 2 palavras. Imergir, mergulhar, fazer, penetrar. Imergir, penetrar, emergir, ressuscitar, sair. São 2 coisas. Imergir, emergir. Jesus, João o batizou, emergiu. E ele emergiu, ressuscitou, saiu, levantou, passou alto das águas. Mergulhar, emergir, erguer-se acima das águas, sair de onde estava mergulhado. Qual é o modelo do batismo? Por imersão, como foi Jesus. Mas há algo, e as religiões, e a maior que tem no Brasil, ela batisma de outra maneira, inclusive crianças. Vamos para o século III. Século III. A 15 de maio de 252, São Cipriano reuniu em Cartago um segundo concílio, em que se achava, entre outras coisas, uma prova autêntica da fé da igreja, concernente ao pecado original. Presta atenção nesse enunciado, que interessante. Decidiu-se ali que se devia administrar o batismo às crianças, logo depois de nascido. Quer dizer que um recém-nascido crê. Quer dizer que um recém-nascido se arrepende. Quer dizer que um recém-nascido entende. Isso a Bíblia chama de dogma.
Dogma é aquilo que contraria o ensino sagrado. É chamado de dogma. Ou, em outras palavras, heresia. Batizar uma criança recém-nascido é a mesma coisa que dar um diploma de engenheiro analfabeto. Pega o senhor agora é engenheiro. Ele vai ficar, ele não sabe ler. Ele não vai resolver nada, ele não vai entender nada. E como é que ele sabe ler? Qualquer diploma que você der a ele, não vai resolver nada. Porque ele não sabe de onde veio e de onde vai, porque ele não sabe ler analfabeto. Então, batizar a criança foi do Concílio de Cartago uma heresia ou um dogma que instituíram e passaram anos e já está com quase 2000 anos, está completando 2000 anos já. E foi passando de geração a geração e implantaram no Brasil e no resto do mundo, no mundo romano. Não há fundamento bíblico, você não encontra ensinamento concernente a batizar a criança. Contraria. Jesus, quem crê e for batizado. Quem crê. Criança não pode crer. Criança não entende, ela não tem compreensão. Ela é um recém-nascido. E já tem pecado, já nasceu com arrumo de pecado, pecado original com a fé da igreja. Olha que coisa. E eu vejo alguns religiosos colocando muitas vezes a igreja acima da Bíblia. Acima da palavra de Deus. Eu já ouvi pronunciamentos, através de rede de televisão, ele colocando a igreja acima. Isso aqui é da igreja, isso é da igreja, a igreja manda assim, assim, assim. Não importa a palavra, nós não podemos fazer isso, nem ensinar, nem transmitir. Em primeiro lugar está a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como regra de fé para nossas vidas. Nada de colocar. Imergir é mergulhar. Emergir, erguer-se. O Kleber nasceu. Poucos dias chega minha sogra. Fernando, não vai batizar o menino não? Vou não, senhora. Por quê? Porque crente não batiza menino, criança. Pronto. Mas isso não é resposta. Não convence. Não tem explicação. Você tem que conhecer e saber explicar o porquê que você não batiza as crianças recém-nascidas. Você é crente, evangelho, reconhecedor da palavra de Deus, aceitou? Você tem que saber o porquê disso, quem criou, quem instituiu, como foi feito, para você saber enfrentar e dizer não por isto, por isto, por isso. Mas quando a gente não tem um ensinamento, eu não tinha esse conhecimento mais profundo que era batismo, e fiquei assim, dançando. Tem outra pergunta. Em nome de quem devo ser batizado? A resposta está no texto. A resposta está aqui. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Batizando quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Quantos nomes foram citados ali? 3. Nome do Pai, 1, do Filho, 2 e do Espírito Santo, 3. Aí surge, na etimologia da palavra, uma palavra aqui que nós não vamos encontrar ela nos versículos da Bíblia. Trindade. Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Surge essa palavra trindade, são 3. Então você vai ser batizado em nome do Pai. Mas que importância, rapaz, que majestade tem. Olha que algo extremo. Em nome do Pai. Quando Jesus estava sendo batizado no Rio Jordão por João, Jesus veio da Galileia, foi para lá, João, para ser batizado. João disse, Senhor, eu é quem devo ir a ti, tu vem batizar. Jesus disse, João, deixa que se cumpra o que está escrito. João, deixa que se cumpra toda a justiça. Jesus se fez homem ele é, se fez pecador sem pecado, com uma identificação com o ser humano, e deixando o ensinamento para nós. E João, aí abdicou, então vou batizar.
Que coisa maravilhosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade. Jesus batizado no Jordão por João. Aconteceu o dia mais importante. Quando Jesus foi imerso, que ele emergiu, se ouviu uma voz do céu. Uma declaração que até hoje está gravada em nossas mentes e nossos corações. João viu descer em forma corpórea de uma pomba sobre ele. Ele viu descer, João viu, e ouviu uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. A ele vocês ouviram. Uma declaração do Pai ao homem, mostrando que era o Filho. Por isso que João diz, quando viu Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O reconhecimento e o conhecimento da deidade, da divindade de Cristo, João tinha em sua mente. Este é o Filho de Deus. Declarado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Trindade. Mas o que tem a dizer, nossa? Como é maravilhoso você examinar a Bíblia Sagrada. Capítulo 2 de Atos. Atos 2, 38, disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. É um imperativo. A igreja primitiva, ela foi coordenadora e praticante do batismo nas águas, por imersão. Até os dias de hoje o batismo continua sendo como está na Bíblia. Mas tem alguns segmentos, batiza por aspersão. Aspersão. Ele não tem o fundamento bíblico. Se você ler os anais primitivos, em algumas nações haveria esse modelo de batismo. João estava batizando por imersão. Jesus chegou e ratificou esse batismo, confirmou esse batismo por imersão. Porque naquela mesma hora estava prevista a declaração do Pai mostrando que ele era o Filho de Deus, Salvador da humanidade. João Batista, o precursor de Cristo, ao chegar atrás dessa mensagem de arrependimento, o povo de confusão, de dificuldade, de incredulidade, de falta de entendimento. Hoje de manhã, pela manhã, quando foi lido aqui o texto oficial, Mateus 11, 30 e 31, foi isso? 30 e 31. Quando foram os fariseus e aqueles pessoal que pensavam que era o dono da verdade e conheciam tudo, foram perguntar a Jesus qual era o grande mandamento. Me parece que eles conheciam a letra, mas não conheciam a palavra. Tinham ensinamentos religiosos, mas não tinham uma visão espiritual do que era salvação, o evangelho, a graça, a misericórdia de Deus. Tinham na sua mente só implantado a lei. Os rudimentos do ensinamento da lei, mas não conhecia. Nas primeiras conversões, Atos 2:37, ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Existe ainda hoje, em algumas igrejas, pessoas que aceitam Jesus e não se interessam, não se esforçam para receber o batismo nas águas.
Porque quando você é batizado nas águas, você assume um compromisso diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade, como membro do corpo de Cristo, como participante pela fé em Cristo daquela igreja. Você assume um compromisso. E muitos não querem assumir o compromisso. Antigamente, sabe o que passava nos dias nas igrejas antigamente? Era que quando você era batizado, você agora podia ser punido. Veja que mentalidade tinha. Eles não alcançaram, não. Você é batizado, sou não. Então, o pastor não pode fazer nada. Acaba chegar, podia meter a napa no outro, não tem problema. Podia mentir, não. Você não pode, você não é membro do corpo, que não pode ser batizado, não pode ser punido, não tem problema não. Olha que mentalidade. Aí disse, não, eu não vou me batizar não, porque eu vou assumir um compromisso, não poder errar, não poder fazer algo, aquilo lá. Que coisa, que ideias passam. Quando você aceita Jesus, você agora anda no caminho da luz, da vida, não é mais para pecar, ou contrariar, ou deixar de fazer aquilo que é útil, a palavra de Deus necessário. Não é por um batismo que você vai, não, então se eu batizei, eu não posso errar. Antes de batizado eu era crente, mas podia errar. Não é por aí esse ensinamento. É maravilhoso ser crente em Jesus. Creio que vocês, a partir de hoje, muitos vão saber explicar por que nós evangélicos não batizamos nossas crianças recém-nascidas. Contraria os ensinamentos de Cristo. Creio que vocês vão saber quando é que deve ser batizado, como deve ser batizado, quando deve ser batizado. E por quem? Os discípulos, os apóstolos, hoje, os pastores. Então, qualquer pessoa quer se batizar, é crente, aceitou Jesus, convertido, teve vida transformada, mudada, nasceu de novo. Se você nasceu de novo, porque morreu. Morreu, nasceu de novo, quer se batizar. Arrependido dos seus passados, vai ser imerso nas águas, confirmada a sua fé na palavra, ratificando aquele seu propósito ideal e a vontade de ser um crente, o evangelho em Cristo Jesus. Por que não ser batizado? Sim, ser batizado. Quando você quer ter essa vontade, você vem para a igreja, vê todos aqueles tomando a Santa Ceia, você não está tomando. Não entristeça com isto. Não fique triste. Apenas você diga, o Espírito Santo de Deus faz-me sentir o desejo e a vontade de ser batizado. Não sinta-se menor ou menosprezado ou algo diferente. Não, você faz a sua oração. O Espírito Santo faz-me sentir a vontade de ser batizado. Quando você sente a vontade de ser batizado, você procura a direção da sua igreja e vamos providenciar o batismo nas águas, porque é um ide de Cristo. Você quando lê você quando lê a palavra batismo, vamos batizar para fazer parte. Por que você quer se batizar? Porque quem crer for batizado será salvo. Pronto. Só isso. Por que você quer se batizar? Jesus, quem crer for batizado será salvo. Aí já tem outras respostas. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Porque eu já morri para o mundo e nasci para Cristo. Nasci para Cristo, morri para o mundo. Já nasci de novo. E eu quero ser batizado com Ele, no batismo nas águas, como Ele foi, no batismo da sua morte. É um sacramento. Imergir. Querida igreja, e aqueles que ainda não sentiram essa vontade, orem, fala com o Espírito Santo, pede a Ele que coloque em seus corações o desejo e a vontade de serem batizados nas águas. Você confirma
Você ratifica a sua crença, a sua fé, passa a ser membro do corpo de Cristo. Então, irmãos, que Deus abençoe esta igreja. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Que temos em nossa consciência que o batismo é uma ordenança. É o ir de Jesus Cristo para a igreja e é uma ordenança que ele mesmo foi batizado. João foi quem o batizou. João até também não estava bem compreendendo, porque quem recuar disse, não, deixa que está escrito. João tem que ser como está escrito. Cristo foi batizado, aí você vai ter o prazer de dizer assim, como foi que você se batizou na sua igreja? Aí você responde na maior simplicidade, como foi Jesus? Mas ele não sabe como foi Jesus. Vai ter que aprender. Quando devo ser batizado? Quando eu creio de todo o coração. A resposta Filipe deu ao homem, o eunuco. Então que Deus abençoe os irmãos. E a banda que tocará um louvor de gratidão a Deus. E eu mais uma vez louvo a Deus por esta oportunidade que nos dá de mais ratificar os ensinamentos, a aprendizagem de Cristo sobre o seu doutrinamento para a igreja. Irmãos, nós estamos apertados dias, dificuldades, angústias, aflições estão aumentando de todos os lados. E lembre-se, que pena que de manhã não tinha muitos para dedicar-se para detalhe da armadura de Deus para enfrentar esse mundo tão vil. Vil quer dizer covarde, vileza é alta e covardia. Tão vil, traidor, ingratos e profanos são os que vivem na escuridão. Nós vivemos no dia, a luz, a cruz.